Está começando agora o programa Destaques da Semana, uma produção da TV Câmara que mostra o trabalho dos vereadores de Caxias do Sul. Verbas para a reforma do presídio do Apanhador, novas penitenciárias e mão de obra prisional foram algumas das pautas da reunião virtual que a vereadora Paula Iores, PSDB, realizou com o secretário estadual de Administração Penitenciária. A parlamentar é presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social da Câmara de Vereadores. Falamos a respeito, então, das vagas prisionais, que, como todos devem saber, a nossa PIX, que tem vaga para 298 presos, está com 517, então há muito tempo interditada. O Apanhador, que tem 432 vagas, está com 1.081 homens, né? Então, tem dois projetos. Um deles é a cadeia pública, que já iniciou no governo anterior, quando Osório abriu mão daquela cadeia pública, essa cadeia veio para Caxias. Acredito que os senhores lembram que, inclusive, o antigo prefeito fez uma consulta popular para ver se a população concordava, né? Nós tínhamos receio que esse recurso fosse perdido, porque são 16 milhões que estão lá na DEPEN, né? No Departamento Nacional Penitenciário. E uma das questões que, felizmente, conseguimos foi que houve a negociação e conseguimos garantir esse recurso para que haja a construção, então, da cadeia pública lá no Apanhador. Esse recurso agora está em 21 milhões e 300 mil reais. Está à disposição. Em que momento está? Análise de toda essa documentação para iniciar as licitações das empresas que devam participar da construção da cadeia pública do Apanhador. A previsão de início de construção é o final desse ano. O segundo projeto, mas essa cadeia pública são 380 vagas. Vejam que a gente faz uma cadeia e ela já vem não atendendo toda a necessidade, né? Então, o segundo projeto, que ainda em 2019, depois de uma reunião que fizemos em Porto Alegre, nós abrimos um pedido, um PROA, para que fosse verificado um projeto com a possibilidade de permuta. Então, esse projeto, né, está sendo olhado porque tem locais do nosso estado que têm uma carência de vagas ainda pior do que o nosso, que é a região norte. Então, tem a previsão de nós sermos contemplados também, mas a gente está na fila nesse aspecto, em relação a uma cadeia construída através de permuta, que seriam através daqueles 11 mil imóveis que falamos no outro dia. Então, esse foi um assunto. O outro assunto foi relativo às obras para a reforma, né, lá no Apanhador, das salas de aula e do pavilhão de trabalho, que é um assunto já recorrente. Nós temos em caixa no Conselho da Comunidade 110 mil reais que vieram do Ministério Público do Trabalho e 30 mil reais que nós conseguimos com a comarca de São Marcos, que nós compramos ferro, que faz parte da obra. Nos faltam ainda 66 mil reais, que nós estamos tentando conseguir através da vara de execuções, que teve agora o juiz substituto que estava aí trocado. Então, nós temos uma live amanhã à tarde com a nova juíza, Joseline Mirelli, que assumiu recentemente a vara de execuções. Vamos tentar ver se a gente consegue com ela esse restante dos recursos para que a gente possa ter essa reforma lá no Apanhador, porque aí a gente vai poder falar em sala de aula e em trabalho prisional, que é uma coisa que nós defendemos tanto. E o terceiro assunto estava também presente na reunião, o Sandro, que é o diretor de tratamento penal, que é quem cuida de todo esse projeto de ressocialização na SUSEP para trabalhar, para que haja estudo e trabalho aos presos. Nós combinamos, então, a vereadora Diló, que participou também da reunião, que o Sandro virá a Caxias para provocarmos uma reunião junto com o Executivo, para que
tratemos dessa pauta. São inúmeras as oportunidades que nós temos, né? Tem um semiaberto com 500 homens em casa, que a gente pode tratar com convênios, ampliar os convênios existentes e também com o sistema fechado. Os cuidados com a terceira idade em época de pandemia. O presidente da Comissão do Idoso, vereador Felipe Gremelmaier, MDB, relatou o trabalho parlamentar na prevenção da Covid-19, principalmente em instituições de longa permanência para idosos. A gente procurou apresentar aquilo que foi feito durante esse período da pandemia, né? Um período muito grave, muito crítico e com situações bem complicadas, principalmente voltadas ao idoso. E a gente apresentou aqui as ações da Secretaria, da Comissão, juntamente com a Secretaria da Saúde, com o Conselho Municipal do Idoso, com outros órgãos que vêm fazendo esse trabalho. E a gente apresentou aqui, inclusive, a principal delas, que foi a busca pela testagem em massa das casas onde nós temos idosos em Caxias do Sul, as ILPIs. E essa testagem, a primeira bateria foram feitas 1.179 testes, onde apareceram 4 infectados e foram isolados, evitando que se criasse uma situação mais grave nessas casas. E, infelizmente, há 20 dias atrás, nós tivemos numa dessas casas 8 ocorrências, né, tendo um surto de coronavírus. A comissão acompanhou esse trabalho da Secretaria, juntamente com a Vigilância de Saúde, e a partir desse momento eles foram isolados, né? Infelizmente 13 idosos faleceram, né? É uma situação grave, uma situação crítica e triste. E nós estamos cobrando novamente uma rodada de testagem máxima nessas casas todas, para que a gente possa evitar e prevenir situações mais graves como aconteceram em outros países e até aqui no estado do Rio Grande do Sul mesmo, onde tivemos casas com todos os idosos infectados. Então isso é uma situação crítica, mas que deve ser prevenida e a gente procurou hoje, através da comissão, apresentar essas informações. O projeto de lei que busca isentar durante 5 anos o pagamento do IPTU para doadores do plasma convalescente foi abordado pelo vereador Gustavo Toigo, PDT, no grande expediente de terça-feira. A matéria é de autoria da bancada social trabalhista do Legislativo e o projeto vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação da Câmara. Nós protocolamos o projeto no dia 17 de junho, juntamente com os vereadores Alberto Meneguzzi, Edi Carlos, Rafael Bueno, Rodrigo Beltrão e Wagner Petrini. Mas o projeto está aberto, inclusive, para novas sugestões, para análise, aperfeiçoamento. O projeto nunca é estanque e ele sempre pode ser aprimorado, ele sempre pode ser debatido com mais profundidade, com as entidades. Enfim, é isso que esse grupo deseja. E esse projeto ele foi preparado, né, com o objetivo de incentivar a doação do plasma, né, que é um tratamento experimental que está sendo realizado em nosso município de Caxias do Sul, representando também uma grande esperança no tratamento, né, de pessoas que estão sofrendo, né, temos baixas, inclusive, e a gente quer tentar dar uma contribuição, tendo em vista ainda, em fase experimental, em muitos países, inclusive o Brasil agora se colocando à disposição, não temos vacina e nem remédio para esse tipo de situação. Os vereadores de Caxias do Sul autorizaram o crédito de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social Sudeste. O projeto do Executivo envolve um valor da ordem de R$ 121.970,94. Continue com a gente, o programa Destaques da Semana volta logo depois do intervalo. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Dia 16 de julho é a data em Caxias do Sul que marca o Dia do Ato pela Cultura da Paz Ana Clara Benin Adami. O projeto de lei que institui a data é de 2017 e os autores são os vereadores Alberto Meneguzzi, Edi Carlos, o então vereador Eloy Frisso, ambos PSB, e Gustavo Toigo, PDT. Na sessão ordinária da última quinta-feira, 16 de julho, os vereadores fizeram um minuto de silêncio.
Alberto Meneguzzi promoveu uma reflexão sobre a paz. A TV Câmara conversou com os pais de Ana Clara. Há 5 anos, a menina de 11 anos de idade morreu com um tiro a caminho da catequese. A paz, ela tem que ser cultivada dentro da gente para depois a gente poder promover ela para o lado de fora. Então, o que adiantaria se eu me tornasse uma pessoa amarga, revoltada, que eu não conseguisse lidar com a situação? Então, a gente escolheu o caminho do bem, que é a paz. Eu tenho que estar bem no meu interior para poder passar para a pessoa que está ao meu lado, para poder passar para a pessoa que vem perguntar para mim como eu estou. Então é uma coisa assim trabalhosa, é no dia a dia, é se instruindo, é se pegando a Deus sempre, tendo bons pensamentos, pensamentos que te levem para frente, né? Tentando ajudar quem precisa, não, às vezes não é só no sentido financeiro, mas é uma palavra, é um apoio, é simplesmente escutar essa pessoa. Eu acho que ela mesmo deixou mensagens, inclusive, que falam de paz. Então eu aprendi muito com ela, né, nesse sentido de conviver com as pessoas com paz. Ela era uma menina também que queria sempre estar com os amigos, não tinha nada com ninguém de mal, assim. Eu aprendi muito com ela. Ela mesmo deixou essas mensagens assim que eu acho que ela deixou mensagens para a humanidade. Basta as pessoas pegarem isso e refletirem, né? Para ver que o mundo pode ser bem melhor do que é, né? Essa menina, conversando com os pais dela e conhecendo um pouco da trajetória dela, ela tinha da família dela amor, zelo, carinho e atenção. O que muitas dessas crianças com 11 anos não têm na relação com os seus pais. Ou por falta de tempo dos pais, ou por desculpas que os pais dão, acabam deixando num segundo plano os próprios filhos. Talvez agora, com essa pandemia, muitos pais, né, se sentem praticamente forçados a dar um pouco mais de atenção aos filhos. Não é o caso do Sérgio e da Márcia, que sempre deram atenção, sempre deram carinho, sempre conversaram com essa menina, sempre foram amorosos, zelosos, atenciosos, e a filha em relação a eles também. Nesse dia em específico, 16 de julho de 2015, essa menina pediu autorização para a mãe para almoçar com um amigo, um amiguinho, e com os pais desse amiguinho que estudavam na Escola São João Batista. Foram almoçar, e quando a mãe retornou, encontrou ela e disse: filha, tu vai para a catequese, mas vai pela Moreira César, e não por dentro do bairro Pio Décimo. E orientou várias vezes ela: vai pela Moreira César, que é mais seguro. Quando ela reencontrou a menina, essa menina estava tão feliz do fato de ter almoçado, ela estava, segundo a Márcia, a mãe dela, estava saltitante de alegria. De tão feliz de ter podido almoçar com um coleguinha de colégio, com os pais desse coleguinha também. A mãe tinha um compromisso, um salão de beleza ali, por volta de 1h30, 1h15, e a filha passou por dentro do bairro Pio Décimo e encontrou a mãe ali. Foi na grade desse salão e a mãe, de novo, alertou ela: filha, te falei para tu ir pela Moreira, não por outro. Mãe, eu estou indo por aqui, tranquilo. E elas se despediram ali com a filha, dizendo para a mãe: eu te amo. E a mãe disse: eu também te amo, filha, mas te cuida. E a filha seguiu com uma colega de catequese, e aí, bem pertinho do local da catequese, alguém tentou ir assaltar, disparou a arma, e esse tiro entrou pelas costas. Essa menina caiu, a menina ao lado, que a colega se desesperou,
E aí passa um cidadão com um carro que nunca passava por aquele local, sempre ia por outros locais, vê aquela cena, sai do carro, abraça a menina, pega ela no colo, e a menina diz o seguinte: eu estou com dor no estômago. E estava muito ensanguentado. E esse rapaz, chamado Fábio, em que os pais acham ele um anjo também, por essa definição de anjo, ele tentou estancar o sangue, e aí vieram a ambulância, enfim, levaram para o hospital geral, e essa menina acabou falecendo. Então vejam bem, ali tem um eu te amo, tem o zelo da mãe, tem o cuidado, mas tem também a falta de segurança do local. Tem um rapaz de 24 anos que teria disparado essa arma, envolvido com tráfico de drogas. Inclusive esse rapaz já morreu, pois numa ação esse rapaz já foi morto. A polícia já dá esse caso como resolvido. Mas olha só a situação, vejam só a situação que se criou, né? Uma menina de 11 anos que agora em agosto estaria completando 17, provavelmente estaria entrando na universidade, deixou diversas cartas condenando inclusive a pena de morte. É incrível ler os escritos da Ana Clara, que os pais, que a catequese pedia para escrever, ou a escola pedia, ela sempre dizia não à pena de morte, e sempre falava de paz. E tem esse sido o discurso também dos pais da Ana Clara. A Ana Clara, ela se tornou um símbolo pela paz. E nós temos que confortar aqui no parlamento, sim, o Sérgio e a Márcia. O Sérgio foi meu colega durante todo o ensino fundamental, então eu tenho uma relação muito próxima com a família. E que bom que nós tivemos essa felicidade de protocolar esse projeto que se tornou lei. Fui um dos autores, juntamente com a bancada do PSB, que foi a forma que encontramos, vereador Alberto, para perenizar esse ato, para que ele nunca mais ocorra, para que não tenhamos mais perdas de crianças e adolescentes pela violência. Então, o dia do ato pela cultura da paz Ana Clara é um dia para refletirmos, fazermos encaminhamentos, encontrarmos formas, quem sabe, de debelar as situações de violência, tanto física, moral, sexual, que hoje acometem muitas crianças e adolescentes de nossa cidade. Então, é necessário que a gente faça todo esse esforço para agilizar, né, políticas que garantam a segurança, né, políticas e mecanismos efetivos para protegermos os direitos daquelas crianças e adolescentes que são vítimas de violência, e a nossa lei pretende isso. A lei municipal pretende isso, promover e difundir a cultura da paz. Então, a paz, ela não é só o fato da violência em si. A paz, ela envolve tudo. É tu se dar bem dentro de casa, é tu auxiliar o teu esposo, o teu irmão, o próprio filho, um vizinho. Começa por aí, é se dar bem. Então, a paz, primeiro, tem que ser de dentro para fora, para depois, então, sim, a gente poder trabalhar ela de uma maneira ampla, né, fazendo com que as pessoas parem e pensem no que está acontecendo. Aprovada a avaliação periódica de prédios escolares da rede municipal. A medida prevê que as edificações deverão ser avaliadas até 120 dias depois do início de cada gestão municipal e a cada 12 meses por uma comissão multidisciplinar. Instituir a avaliação periódica nos prédios escolares da Rede Municipal de Ensino e de Educação Infantil de Caxias do Sul é o objetivo do substitutivo do projeto de lei de autoria do vereador Paulo Périco. A matéria foi aprovada na sessão ordinária de quinta-feira. Vereadores, esse substitutivo desse projeto de lei que eu apresentei ainda o ano passado, ele é relativo à situação que nós estávamos encontrando nas nossas escolas e que ainda hoje nós encontramos nas nossas escolas, que são o quê? É justamente a falta de estrutura das escolas do município de Caxias do Sul, e que começa ano, termina ano, e as escolas continuam com problemas estruturais. Então, por que foi apresentado esse projeto aqui? Esse projeto é um projeto simples, mas que eu acredito que tem uma profundidade muito grande, em virtude das colocações que muitos colegas vereadores aqui fizeram nos últimos 3 anos, aqui nesta casa. Somente o colega vereador Velocino Ex,
com aquele problema grave lá da Arlindo Fórmulo, na Arlindo Manfro, na qual a comunidade, tá? A comunidade, ela estava disposta a arrumar a escola. Ela estava junto com a Secretaria da SMED, Secretaria da Educação, que não entendeu a necessidade da estrutura daquela escola. E a própria comunidade, ela se dispôs a ajudar, se dispôs a reconstruir aquela escola e não houve a sensibilidade por parte da SMED. Por que eu apresentei esse projeto, caros colegas? Palavra, presidente. Porque esse projeto, ele cria uma comissão multidisciplinar. A medida prevê que as edificações deverão ser avaliadas até 120 dias depois do início de cada gestão municipal e a cada 12 meses por comissão multidisciplinar de infraestrutura escolar, a ser constituída pelo Poder Público Municipal, a fim de verificar as condições estruturais. Estipula que os resultados sejam divulgados por meio de relatórios técnicos com disponibilização na página oficial da Prefeitura e envio à Câmara Municipal e ao Conselho de Educação até o dia 30 de junho de cada ano. O texto segue agora para a sanção do prefeito. O vereador Renato Oliveira, PCdoB, é autor do requerimento que solicita à Prefeitura informações sobre a contratação de agentes comunitários de saúde. O Poder Executivo Municipal, informações a respeito das contratações de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O vereador que apresenta esse pedido de informações subscreve, observadas as normas regimentais, vem questionar o Poder Executivo de Caxias do Sul sobre a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, autorizada pela Lei 8.520, de 1º de julho de 2020. Entendemos ser de suma importância o papel cumprido por esses profissionais. Não resta dúvida do serviço essencial que prestam para a comunidade, desenvolvendo um trabalho muitas vezes não visto e reconhecido na linha de frente no atendimento da saúde da população do nosso município, atuando nos bairros diretamente com a comunidade. Recentemente, o debate sobre as condições de trabalho desses profissionais tem estado pauta enquanto legislativo. Recebemos denúncias de que desses trabalhadores relatam as más condições de trabalho e o descaso do município para as questões essenciais como uniforme e material de trabalho. Ante o exposto, questiono: quantos agentes comunitários de saúde serão contratados? Segundo, quantos agentes de combate a endemias serão contratados? 3. Qual critério será utilizado para a designação de áreas desses profissionais? Para quais bairros e região irão os agentes contratados? Quinto, para os profissionais que atuam, as condições de trabalho foram revistas e melhoradas? Sexto, como fica a atuação desses profissionais nesse momento de pandemia, no que diz respeito à segurança dos mesmos e da comunidade? Sétimo, quais os protocolos de segurança que foram recém-seguidos, em especial com relação à disponibilidade de EPIs para profissionais em questão? É importante fazer esse requerimento, fazer alguma ressalva que essa lei que foi votada há poucos dias, autoriza o Poder Executivo contratar esses profissionais, que estão faltando aqui no nosso município há bastante tempo. Agora, nem nós pedindo informação, nós precisamos saber, por exemplo, aonde serão contratados, que região serão contratados e quem serão contratados. Porque, às vezes, como tem essa liberdade agora de se contratar, pode-se contratar gente que não venha prestar o serviço como se precisa. Nós precisamos desses profissionais que a gente sabe que o agente de saúde, a importância que eles têm, que não seja nessa época só para fazer. Nós queremos que esses agentes de saúde sejam contratados para fazer o serviço de agente de saúde mesmo, não seja como CC, seja para fazer aquele agente de saúde mesmo, não seja, porque a importância, a gente sabe, eu, por exemplo,
de 4 núcleos que tinha, principalmente lá no meu bairro, tem 3. E os 3 ainda meio capenga. Meio capenga porque não está completo o grupo de pessoas para trabalhar. Então, todos está faltando algumas pessoas, né? Então, uma região que podia ser bem coberta, fica descoberta. Então, neste momento, nesse nosso pedido de informação, o que nós precisamos está aí bem explicado. A gente sabe que, acreditamos que a Secretaria já fez a avaliação, tem feito a avaliação. Quando esse projeto para casa, tem essa avaliação. Onde faltam os profissionais? Quem são? Porque não simplesmente contratar nesse momento e daqui mais uns dias, já lá para o fim do ano, já não tem mais profissionais. Então, nós precisamos dos profissionais que permaneçam no local, que conheçam o local, que fique de fato. Continue em nossa companhia, o programa Destaques da Semana volta em seguida. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. 4 projetos de autoria do Poder Executivo entraram em primeira discussão na sessão de quinta-feira e deverão ser votados na próxima semana. Os 4 projetos de lei de autoria do Poder Executivo retornam para a segunda discussão e votação já na sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 21 de julho. O projeto de lei que trata da transferência de recursos financeiros para hospitais públicos e filantrópicos que atendem pelo SUS vai beneficiar os hospitais Geral, Pompeia e Virve Ramos. Na exposição de motivos, o autor sustenta que a Lei nº 8.080 de 1990 estabeleceu os princípios e diretrizes do SUS de universalidade de acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Prevê no capítulo 2º, artigo 24, que quando as disponibilidades não forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada a ser formalizada por contrato ou convênio. Evidencia que o Ministério da Saúde não vem atualizando as tabelas de todos os serviços e procedimentos em saúde, razão pela qual os hospitais públicos e filantrópicos estão buscando, a nível nacional, estabelecer os reais valores dos serviços como forma de continuidade na prestação de atendimento ao Sistema Único de Saúde SUS. O outro projeto de lei procura desburocratizar o serviço de transporte de táxi em Caxias do Sul para torná-lo mais competitivo. Entre as alterações propostas está disciplinar o uso do cartão de crédito e também a criação de novos pontos. Na exposição de motivos, o autor justifica a necessidade de nova revisão da Lei Municipal número 7.910 de 2014, adaptando-se aos conceitos atuais de transporte individual de passageiros, assim como estabelecer a viabilidade de aplicação de alguns dispositivos, os quais se encontram com redação incoerente. Nesse sentido, propôs as seguintes alterações. Considerando a decisão do STF nos autos do recurso extraordinário 1.100.860, que classificou o serviço de táxi como utilidade pública e não mais serviço público, autorizando a transmissão das permissões sem a necessidade de certame licitatório, cabendo ao município estabelecer requisitos para a exploração da atividade econômica e acolhendo as demandas da classe. A revisão da legislação do programa Auxílio Moradia em Caxias do Sul também foi debatida na sessão da última quinta-feira. A Prefeitura propõe novas regras para o programa. Considerando o número de famílias inseridas no programa, que atualmente corresponde a 21 núcleos familiares atendidos, sendo disponibilizado mensalmente a cada núcleo. O valor corresponde a um salário mínimo nacional. Destaca que o município de Caxias do Sul, perante seu planejamento e metas, visando gerir recursos com maior austeridade, eficiência e economicidade, após análise e estudos, tendo como incidência balizadora principal
os dados históricos referentes aos valores e pagamentos auferidos aos núcleos familiares beneficiados, desde o advento da legislação que rege a matéria. Verificou que os valores imobiliários locatícios praticados segundo o perfil e localização dos imóveis corresponde a valores na ordem de até 60% do salário mínimo nacional vigente. Neste sentido, está propondo que o pagamento da concessão do auxílio moradia, pago mensalmente aos núcleos familiares inseridos no programa, corresponda ao valor de 18 unidades de valor de referência do exercício vigente, o que em dados atuais corresponde à quantia de R$ 620,82. 620. E por último, foi debatido o projeto de lei que trata da alienação de 3 imóveis da Prefeitura, com uma arrecadação de R$ 197 mil. A intenção é aplicar esses recursos na indenização de imóveis particulares. De acordo com a exposição de motivos, tratam-se de imóveis de propriedade do município, aos quais, ao longo do tempo, não houve condições necessárias para viabilizar a implantação de equipamentos de uso público. Tais áreas, localizadas na rua Marquês do Herval, possuem reduzidas dimensões, relevo com grande declividade e localizam-se num entorno consolidado do ponto de vista da ocupação urbana. De acordo com o autor, no processo administrativo, iniciou-se o trâmite visando a regularização das áreas objeto deste projeto, onde foram dados os pareceres referentes à viabilidade, que culminou com a titulação dos imóveis ao município de Caxias do Sul. A vereadora Denise Pessoa, PT, solicitou na sessão ordinária de quinta-feira pareceres pelo combate ao assédio sexual no transporte coletivo. A vereadora que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, solicita a baixa do processo 28 de 2018, que contém substitutivo 1 de 2018, ao projeto de lei número 23 de 2018, de minha autoria, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo, ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher e à Coordenadoria da Mulher para que se manifeste sobre o referido projeto. Esse projeto ele já tem parecer de inconstitucionalidade na Casa, que trata sobre a questão do programa de combate ao assédio sexual no transporte, e a gente entende que, pela importância e pelo debate, inclusive da nova licitação do transporte público, seja importante a gente estar compondo via executivo, junto a esse processo da nova licitação, essa campanha. Então, a gente está pedindo, aqui, através desse requerimento, a baixa para o CONDIM, para a Coordenadoria da Mulher, também buscando esse apoio, essa sensibilidade dos órgãos referente aos direitos das mulheres, para também ganhar força, e pedir ao Executivo, então, que encampe essa campanha. O apoio à produção de alimentos orgânicos foi tema de ação da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo. Estiveram reunidos virtualmente vereadores, representantes dos produtores e do poder público. O presidente da comissão é o vereador Arlindo Bandeira, PP. Temos muitas demandas aqui, como também eu fui cobrado na região como presidente da comissão, como vereador no meio rural também. A gente precisa acompanhar muito de perto, sim, essa questão, ter uma maior aproximação, conhecer a realidade da vereadora Edi, vereadora Denise, junto com esses nossos produtores. Uma estrutura, eles precisam de mais de um apoio, uma assistência técnica, assim podemos dizer, mais aprofundada. Como também eles pedem, cobram uma liberação de uma agroindústria coletiva, como também tem outras demandas hoje não dá para aceitar, digamos, tu está lá vendendo um produto sem ter um ponto de energia. Tem que ter uns pontos de energia, vários pontos, para tu acessar lá, para ter o teu computador, teu celular, tem que ter um ponto de energia. Isso eu acho que o município de Caxias tem que fazer isso de imediato, ter esses pontos de energia para esses nossos produtores. Que quando foi construída a Praça das Feiras, a gente tinha energia elétrica, para as nossas balanças, para os nossos... Enfim, o que necessita de energia para trabalhar na feira, e isso foi roubado durante 2 vezes e nunca mais foi reposto. E queria lembrar que essa Praça das Feiras não é só da agricultura orgânica, se realizam outras feiras,
durante a semana da agricultura convencional, né? Então, a gente vem aqui para debater isso e para tentar, assim, contar com o apoio de vocês, porque a gente vê que a conduta política do município, ela vai contra toda a construção mundial da agroecologia. A produção de alimentos orgânicos aumenta de forma exponencial no mundo, até porque os agricultores estão envenenados, não querem mais trabalhar com veneno, e a população cada vez mais esclarecida, ela tenta buscar um alimento saudável. Então, é uma coisa assim que não tem porquê não auxiliar nisso, nem que não seja por não acreditar nisso, mas sim porque é uma coisa que vai contra tudo que está caminhando no mundo inteiro, né? Eu acho, assim, uma questão muito importante a gente discutir isso em termos de saúde do agricultor e do consumidor, né? Que até volta para o foco do momento atual. A gente está vivendo uma situação que está diretamente relacionada com a falta de saúde, né? No momento agora, o que a gente tem, que é certo, é que vai ter uma profissional que vai trabalhar com a questão de produção de orgânicos, que é a Andréia, que eu vou apresentar ela, acho que a maioria do pessoal ela já esteve na feira, né, mas também para os vereadores também, para ter como referência, então, na Secretaria da Agricultura, ela como uma responsável pela essa parte de produção de orgânicos. Então, a gente vai estar disponível no que for possível, né, para agregar sempre com os produtores, tanto os que já estão trabalhando com agricultura orgânica e os que pretendem, né? A gente sabe a importância que tem a agricultura orgânica e a gente está disponível no que for possível. Com certeza podem contar com a gente. Como técnico, a gente sempre vai para vários lugares e vê nossos vizinhos, Santa Catarina, o quanto incentiva a produção de orgânicos, o quanto o consumidor valoriza a produção e consome esse produto e sabe diferenciar e sabe da importância. A gente tem uma questão cultural em Caxias da produção com os convencionais, que a gente sabe e ela meio que absorve todas as energias. E a gente está com uma dívida muito grande e por isso que é importante essa oportunidade, André, para reatar esse vínculo com a questão da produção orgânica. Caxias do Sul, em torno de 90% a 95% são de agricultura familiar. A transição do convencional para o orgânico, a barreira maior é a cultural. Chegar aos poucos ao agricultor, mostrar para ele, testar em alguma parte da produção que ele tem hoje, para mostrar que o orgânico produz, e produz bem, e com sabor, com qualidade de vida ambiental e do próprio solo. Na minha formação foi agricultura biodinâmica. E nos dados que foi levantado na minha formação, em 50 anos, 9 bilhões de hectares produzidos por nós, seres humanos, 2 bilhões já foram degradados. E como recuperar isso de novo? Eu, como profissional da área, digo tranquilamente, a agroecologia vem possivelmente com uma possível solução para recuperar essa área degradada. Produção orgânica hoje a cada dia está mais na frente, porque é sem agrotóxico. Muitas vezes hoje tu produz as produções, a grande maioria é com bastante agrotóxico, e sem agrotóxico hoje tem que deixar bem claro, as coisas não vem. Então um dia que deixar de não botar agrotóxico, eu não sei como é que vai ficar, mas no momento que tu planta um produto orgânico sem um agrotóxico, com certeza é um alimento saudável. Quem tomar uma água lá da fonte não vai fazer mal. Então nós precisamos estar na frente sempre, cada dia, dando apoio, sim, a esses nossos produtores. O programa Destaques da Semana está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue se cuidando da Covid-19. Até o próximo Destaques da Semana.